Bem-vindos ao nosso 14º resumo comentado da Bíblia, Mateus capítulo 10, versículos 28 a 33. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Cristo nos avisa que nossa alma é imortal e devemos cuidar do que importa, ter paciência, misericórdia, perdoar sempre, não cairmos em tentação e não perecermos no inferno da ignorância e dos erros. Pois em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Mateus capítulo 5, versículo 26. Mencionamos em apresentação passada, enquanto não repararmos o mal que causamos, não vamos ver o reino de Deus. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. Mateus capítulo 5, versículos 48. E quando nós não buscarmos essa perfeição, sabemos por palavra de Cristo, haverá prantos e ranger de dentes. Mateus capítulo 11, versículos 1 a 19, Lucas capítulo 7, versículos 18 a 35, mais uma contradição na Bíblia, dizendo que João o Batista encaminha discípulos para perguntar se Jesus é aquele que havia de vir ou esperamos por outro. No batismo de Cristo, João já o havia reconhecido, dado testemunho de Cristo. Portanto, mandar agora os discípulos questionar se Cristo é o que havia de vir é completa e irrestrita contradição. Certamente, João Batista deve ter notado que os discípulos não acreditavam que Jesus era o Messias que havia de vir e mandou os incrédulos questionar e ver os feitos de Jesus e provar que realmente ele era o Messias. Jesus comenta sobre João: em verdade vos digo que entre os de mulher tem nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior que ele. Demonstra claramente que existe hierarquia espiritual, ou seja, uns espíritos mais evoluídos do que outros. Demonstra também a dificuldade de entrar no reino dos céus. Se João Batista, pelo que fez e pregou, é o menor, imagine nós que ainda nada aprendemos do verdadeiro amor, da verdadeira dedicação às coisas de Deus. O mais interessante e inexcusável é o que o Cristo diz em Mateus capítulo 11, versículo 14. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. O que confirma o texto que está em Malaquias, capítulo 4, versículo 5. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Na transfiguração, Jesus confirma que João é o Elias. Em João capítulo 3, versículos 1 a 21, Cristo diz claramente sobre a reencarnação, que os próprios judeus acreditavam, mas não sabiam como se realizava, e falava em ressurreição. Revejam as nossas apresentações anteriores. Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos 36 a 50, traz a pecadora que ungiu os pés de Jesus na casa de um fariseu, e este, ao ver a mulher ungindo, questionou por ser ela pecadora. E Jesus, na sua sabedoria, diz ao fariseu: um credor tinha 2 devedores, um de 500 dinheiros e outro de 50 dinheiros. Não tendo como eles pagar, perdoou a dívida. Qual deles o credor amará mais? O fariseu diz: deve ser o que mais perdoou. Da mesma forma, os muitos pecados dela foram perdoados, porque muito amou. Jesus diz à mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Ou seja, a mulher procurou Jesus arrependida. Dessa forma, os erros do passado lhe são perdoados, relevados, mas que não volte a pecar. Temos que pagar o mal com o bem, procurando Jesus, seguindo Jesus. Lucas capítulo 8, versículos 1 a 3, menciona as mulheres que seguiam Jesus, entre elas Maria Madalena, onde foi expulsa 7 demônios, ou espíritos malignos, ou espíritos impuros. Mateus capítulo 11, versículos 20 a 30, Lucas capítulo 10, versículos 13 a 15. Jesus também fala das 3 cidades impenitentes de Corazim, Betsaida e Cafarnaum, onde passou, pregou e operou inúmeros prodígios. E agora que conhecem a palavra de Deus, se continuar no pecado, coisas piores acontecerão.
Cristo nos faz o convite: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. O jugo, o pedido, o caminho que Jesus nos pede é o caminho do amor, e o fardo, a carga que Jesus nos dá é o amor a Deus e ao próximo. Por isso seu jugo, seu pedido é suave, fácil, e seu fardo é leve, pois amando ao próximo você encontrará a leveza da felicidade, a leveza da alegria, a leveza do amor. Mateus capítulo 12, versículos 1 a 8, Marcos capítulo 2, versículos 23 a 28, Lucas capítulo 6, versículos 1 a 5. Os discípulos com fome colhem espigas para comer, e Cristo é questionado pelos fariseus por ser sábado. Cristo cita eventos de Davi e diz: misericórdia quero e não sacrifício, não condenareis os inocentes. Traz o texto apenas um exemplo que certas crenças e dogmas não podem prevalecer sobre a misericórdia, sobre as boas obras, sobre o amor. Onde Cristo curou muitos em dias de sábado, não pode essas crenças e dogmas ser maior do que o sofrimento e a beneficência. Mateus capítulo 12, versículos 9 a 21, Jesus cura o homem com mão mirrada, mão atrofiada. Marcos capítulo 3, versículos 1 a 12, Lucas capítulo 6, versículos 6 a 11. Antes Jesus fazer a cura, e sabendo que os fariseus o acusariam por ser sábado, disse-lhes: é lícito curar aos sábados? Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais um homem do que uma ovelha? E afirma com toda a sua superioridade moral: é por consequência lícito fazer o bem nos sábados? E curou o enfermo. Portanto, Cristo deixa claro que não se há desculpa ou crença que impeça-nos de fazer o bem. A lei é amar, e o amor tem que por consequência e objeto o amor ao próximo, o amor a Deus, pois o próximo, como nós, são partes do Criador. Amar ao nosso Criador é amar a sua criação, tudo o que ele fez, amar a natureza e tudo o que existe nela. Ficamos por aqui e não perca a nossa 15ª apresentação. Que Deus nos abençoe.